Olá, amados. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz sobre nossas vidas. Temos que estar sempre o agradecendo. Quero deixar uma mensagem aqui falando do poder que Deus tem até de nos dar força, né? Nós seres humanos, né, muitas das vezes nos cansamos, né? E às vezes não é cansaço físico, é um cansaço mental, é um cansaço onde você pode deitar, dormir e no outro dia você acorda cansado. Esse é o tipo de cansaço, né, que só o nosso Deus tem poder de operar sobre ele e retirar. Mas isso aí só acontece na vida daqueles que confiam no Senhor. Quero estar deixando uma oração aqui para a gente começar essa mensagem. Os que não me conhecem, né? Meu nome é Paulo. Esse canal tem o nome Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Todos os dias a gente põe uma nova mensagem aqui, falando de algum versículo, né? Comentando a Bíblia, pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento, pois entendemos, né? Que a palavra do Senhor tem que ser ouvida todos os dias. Isso aqui não substitui as igrejas de jeito nenhum. Né? Se você ouve mensagens no YouTube, no Instagram, que seja, qualquer rede social, mas não tenha como pensamento como isso daí substitui as igrejas. Né? Nós temos que continuar indo, nós temos que ser membro em alguma igreja, né? Pois temos os nossos irmãos, pois precisamos estar juntos, né? Unindo a nossa fé um com o outro, até para podermos separar um tempo totalmente para o nosso Deus. Que às vezes eu ouvi o vídeo, a gente ouve, mas está as mulheres lavando uma vasilha, lavando roupa, né? Agindo a casa, ou às vezes indo para o trabalho, né, os homens também. Então, a gente até ouve, mas não separamos um tempo de qualidade. Já quando vamos à igreja, é exclusivamente para aquilo ali, né, para adorar o nosso Deus, que é digno de toda honra e glória. Então, sempre tem esse entendimento, né? Os vídeos não podem substituir as igrejas. E aí eu quero deixar, né, essa mensagem falando da importância de nós acreditarmos que o nosso Senhor tem poder de nos dar força. Vou estar deixando aqui uma oração antes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. E peço que o seu Espírito Santo nos dê entendimento na leitura dessa palavra, Senhor, que possamos estar guardando em nosso coração para que venhamos caminhar em seu caminho sem pecar contra ti e entendendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que tem força e poder para nos dar força também. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E aí eu quero estar lendo, amados, alguns versículos que se encontram em Isaías, capítulo 40. Vou estar lendo do 28 ao 31, que diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra, né, que nos demonstra que muitos, até os jovens que não estão no Senhor, né, podem se cansar, podem cair, vão se fadigar, né, mesmo sendo jovem, pode acontecer isso. Mas nós, né, que temos entendimento na palavra do Senhor, vemos que isso aqui são pessoas que não estão em Cristo, né? Porque logo embaixo a palavra diz, né, principalmente nesse 31, ó, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso daí é muito importante, né, para nós que buscamos o caminho do Senhor, nós que estamos, né, nessa caminhada. Muitas das vezes o inimigo se levanta contra a nossa vida e pode ter certeza que ele se levanta muito mais contra a nossa vida do que contra a vida de quem está no mundo. A pessoa que não busca o Senhor, o inimigo já não a perturba mais. Mas por quê? Porque ele quer que aquela pessoa morra daquele jeito ali mesmo, porque ele sabe que aquela alma ali já é dele. Mas ele se preocupa mesmo é com nós. Então ele acaba colocando, né, coisas sobre nossa vida para nos cansar. Muitas das vezes confusão, muitas das vezes trabalho
né? No trabalho você acaba tendo problema, dentro de casa, e isso daí vai te cansando, vai te sobrecarregando, ao ponto de você se sentir, ao ponto de querer desistir, né? De tão cansado que fica. Às vezes nem é um cansaço físico, mas é um cansaço mental, um cansaço espiritual, onde você deita na cama e às vezes não consegue nem dormir. Ou então dorme à noite e no outro dia parece que você nem dormiu, acorda cansado. Isso daí, né, nós temos que entender que quando acontecer, muitas das vezes são guerras espirituais, né? São problemas que não são físicos. Isso aí é o inimigo brigando, né, com o nosso espírito. Então nós temos que entender que o quê? Temos que buscar mais ainda o Senhor, tendo esse entendimento, né, orando a Ele, lendo a palavra e tendo o entendimento que é Ele quem renova as nossas forças. Se nós estivermos buscando Ele, se nós estivermos nos policiando, que muitas das vezes, amado, a essas guerras que eu estou falando espirituais, né, muitas das vezes somos nós mesmos que abrimos portas, né? Esses portais são abertos, muitas das vezes por nós mesmos, através da nossa boca. Às vezes falamos demais e aí acabamos, né, sofrendo consequências. Às vezes permitimos coisas na nossa casa que não agradam a Deus, mas que agradam o inimigo. Então o inimigo entra ali e acaba fazendo com que aquele local fique bravo. Mas se nós verdadeiramente confiarmos no Senhor e pedirmos a Ele socorro, pode ter certeza que Ele vai nos socorrer, Ele vai nos ajudar e Ele vai renovar nossas forças e subiremos como águia. Por quê? O nosso Senhor será aquele, né, que dará a força que nós precisamos. Então, que nós venhamos entender isso. Aqueles que não estão em Cristo, né, vão cair, com certeza. Mas nós que estamos em Cristo, pode até vir a dificuldade, pode até a gente ficar cansado, mas saberemos que uma hora o Senhor vai renovar a nossa força e estaremos novamente de pé, fortalecido através da palavra e através do nosso Senhor Jesus. É essa mensagem que eu queria deixar aqui. Guarde no seu coração. Se você estiver passando por uma tribulação, guerra espiritual, cansaço físico e mental, coloca primeiramente nas mãos do Senhor. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e o mais te será acrescentado. E é preciso ver também, muitas das vezes, pode ser o corpo, né, pedindo socorro. Às vezes uma falta de vitamina, né, às vezes uma falta de dormir um pouco mais, né, analisar o tempo, cortar um pouco de celular, televisão para poder descansar um pouquinho a mais, que o nosso corpo também ele pede socorro. Muitas das vezes a gente acha que é espiritual e é uma falta de vitamina, pode ser um cansaço apenas por falta de sono. Então, que nós venhamos entender, o nosso Senhor tem poder de fazer todas essas coisas, renovar a nossa força, mas nós também temos que fazer, que é cuidar do nosso corpo, que é cuidar do nosso físico, né, que é cuidar do nosso lado emocional e cuidar do nosso lado espiritual. Tudo isso daí, né, nós colocamos nas mãos do Senhor e fazemos a nossa parte. Como cuidar do lado espiritual? Leitura da palavra e oração. Quem pode, faça jejum, né? O corpo, você vai dormir um pouco mais cedo, né? Você vai descansar, ou alimentar, tomar bastante água, e aí o nosso Deus pode ter certeza que vai operar e fazer você recuperar todas as suas forças, porque você fez a sua parte e Deus com certeza fará a dele. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus possa estar abençoando. Vou deixar uma oração final aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos mostra que é o Senhor quem nos dará força, pois através de ti subiremos como águia, Senhor. Pois sabemos que muitos cairão e não vão conseguir se levantar porque se esqueceram de ti e estão caminhando no mundo. Mas nós, Senhor, às vezes até com a nossa fé pequena, estamos aqui lhe pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor restaure. Se houver alguém, Senhor, que se encontra enfraquecido espiritualmente, mentalmente, que o Senhor possa estar restabelecendo a força dessa pessoa. Pois a sua palavra diz, Senhor, que tudo que te pedirmos em nome de Jesus, com fé, tudo o Senhor vai nos conceder. Por isso lhe peço que abençoe a cada um, restaure a força, os abençoando, guardando, protegendo e os mostrando qual o melhor caminho a seguir. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.